mais um treinamento do MyQuality. Especificamente neste módulo, que é o módulo 1 do Pilar 0, vamos mostrar o que você deve conhecer sobre leitura e interpretação dos desenhos da GKN, bem como quais os documentos que estão presentes no posto de trabalho, para que o funcionário execute da melhor maneira possível, com a máxima qualidade, nível de qualidade que a gente deseja que ocorra em todos os produtos que fabricamos. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente iniciar. Vamos lá. Então, aqui tudo começa com o primeiro documento descrito, que é o desenho do cliente. Então, o desenho do cliente é recebido pela engenharia de produto e ele é transcrito para o formato GKN. O próximo documento descrito aqui é o desenho de processo. Ele mostra todas as características do item e indica os pontos de controle. Então, cada uma das cotas, cada uma das especificações vou mostrar para você o que deve ser medido nessa peça para que garanta a qualidade do produto. O próximo documento é a folha de processo, FP. Veja que aqui é o DP, que é o desenho de processo, e aqui é FP, folha de processo. Esta contém todas as informações para o processo e o item em questão, ou seja, embalagem, armazenamento. Outras questões importantes são colocadas na folha de processo. Enfim, o último documento é exatamente a tela do computador que está presente no posto de trabalho, na chamada estação GQS. Aqui estão listadas nada mais nada menos que todas as especificações definidas para medição aqui no plano de controle, bem como a cada quanto tempo eu devo medi-las e qual instrumento de medição que deve ser utilizado. Na estação GQS, todos os instrumentos devem estar conectados à estação. A hora que você faz a medição, automaticamente é registrado na tela o valor dessa medição e ela é computada automaticamente no sistema, tá? Lembrando que o DP, o FP e o plano de controle, os três estão presentes no posto de trabalho. O desenho do cliente, que é o desenho final, ele é arquivado e guardado na engenharia de produto. Aqui está o desenho final, que é o desenho do cliente, aquele que a engenharia transcreve para o formato GKN. Pode ver aqui na legenda que a gente tem o símbolo da GKN, bem como quem é o cliente, qual é o número desse desenho e a revisão, e quando foi realizada essa revisão. Então, está na AD, em 29/8/2017. Quando você encontra esse símbolo em um dos desenhos da GKN, você tem que entender que esse símbolo é uma característica especial descrita dentro do desenho do cliente e pelo cliente. Então, é uma característica que ela deve ser realizada com muito mais atenção, porque ela impacta em funcionabilidade ou montabilidade ou performance, no caso da aplicação dela no nosso cliente final. Então, ela deve ter capabilidade, quer dizer, está dentro dos limites de controle, máximos e mínimos, tanto do limite de controle como especificação de engenharia, e ter o CPK acima de 1,67. Como é realizada as numerações dos desenhos de processo? Aqui tem uma legenda, então você verifica que aqui é a data dessa revisão e o número da SM. SM é o documento de solicitação de modificação que a gente utiliza para fazer cada alteração de desenho necessário. Ela passa por várias aprovações antes de ser Por que é chamado desenho de processo? Justamente
porque aqui está descrita qual é a operação. Então, para cada operação da GKN, compactação, sinterização, tamboreamento, a gente vai encontrar um desenho de processo descrito diferente para cada um desses processos, bem como o número do desenho, o número da peça e o número da operação, certo? Existem as simbologias que identificam características importantes em um desenho. Como eu falei para vocês, essa característica já simboliza especial de produto. Quer dizer que o cliente colocou essa característica lá dizendo que afeta funcional ou montabilidade, no caso, para ele, desse produto. Então, é importante. A especial de processo. Essa é utilizada quando a GKN determina o que é crítico em seu processo. Então, se ela não for controlada devidamente, a gente vai ter problemas na execução desse processo. Tem a característica crítica de segurança. Essa é realmente a mais importante de todas, porque ela é utilizada quando o cliente determina que a característica fora do especificado pode afetar a integridade física do usuário final ou a regulamentação. Isso significa que se tiver uma característica crítica de segurança dentro de uma peça, quer dizer que essa peça, dentro da aplicação dela, ela pode impactar em um acidente, realmente envolvendo vidas, famílias, pessoas. Então, ela é realmente crítica e ela deve ser muito bem sinalizada e muito bem controlada. A última característica aqui que estamos falando é a crítica de ferramental. Ela é utilizada quando para a GKN determina cotas críticas a serem inspecionadas no ferramental. Então, quer dizer que esse ferramental ele pode ocorrer um desgaste dessas características, então a gente tem que realmente se atentar no controle delas. Voltando um pouquinho, como eu disse que é uma das mais importantes, a característica de segurança, quando a gente encontra essa simbologia aqui, a gente encontra automaticamente esse outro símbolo, que é esse triângulo ao contrário com ponto de exclamação no meio. Quando o item ele é crítico de segurança, ele quer dizer que ele tenha uma ou mais características críticas de segurança dentro do desenho dele, esse símbolo vai ser encontrado no roteiro de produção dele, no próprio posto de trabalho que está fabricando esse item, vai ter esse símbolo sinalizando segurança, tá? Crítico de segurança, e essa deve ser a maior atenção dedicada em vista do resultado final ou do efeito, se essa cota não for muito bem controlada. Bom, passando à vista as perspectivas, que acaba sendo uma incógnita no desenvolvimento dos desenhos, e não é tão fácil assim e simples, né? Para a gente enxergar as perspectivas de uma forma que a gente possa reproduzi-las em um desenho técnico. Vamos tentar exemplificar para vocês, porque esse módulo é exatamente o módulo básico. Então, vamos ver se vocês conseguem entender exatamente como realizar o desenho das vistas, olhando, realizando esse desenho técnico envolvido e as técnicas envolvidas no desenho. Vamos começar olhando o desenho de cima. O de cima sempre é conhecido como a planta, né? Então, aqui você vê o usuário olhando a peça aqui, exatamente de cima. Quando você enxerga a peça de frente, a gente chama de modelo frontal, né? De vista frontal. Então, olha aqui, ele já está imaginando e enxergando essa vista frontal para ele poder realizar o desenho. E quando a gente enxerga o desenho de lado, nesse caso, lado direito, porque a gente está virando, no caso, a peça para a direita,
o usuário, ele está vendo o modelo de lado, que seria o modelo lateral, né? A vista lateral que a gente vai desenhar aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue enxergar bem esse modelo, também chamado aqui de plano vertical, perfil e plano horizontal, tá? Tudo isso é repartido para cá e realizado o desenho das vistas. Vamos ver se fica mais simples dessa forma? Aqui vocês têm uma peça e aqui você olha como se fosse para poder realmente realizar esse desenho da vista frontal da peça. Tá enxergando como que isso poderia ser desenhado? Então, vai ser um L e essa parte inclinada, ela vai ser enxergada como um plano aqui. Rotacionando essa peça agora para a direita, você vai ter a vista lateral direita. E aqui você vai desenhar exatamente esse contorno contínuo que você está vendo aqui. E esse plano desse triângulo ao contrário, dos dois lados da peça aqui. Olhando a peça de cima, que aqui você enxerga a vista superior da peça, a planta, aqui a gente enxerga exatamente a forma de um T com a parte inclinada aqui, virando uma parte plana. Mais um exemplo, dessa vez com cotagem, para vocês enxergarem um pouquinho mais. Olhando de frente a peça, exatamente a gente vai desenhar a vista frontal dela, né? Rotacionando para a direita, a vista lateral direita. Nesse caso aqui, podem ver que tem um pontilhado, né? Um pouquinho diferente do outro desenho que a gente realizou. Por que tem o pontilhado exatamente aqui? Porque aqui eu tenho uma dimensão, eu tenho um rasgo que eu não enxergo olhando daqui. Então, eu represento isso aqui com uma linha pontilhada, tá? Que é exatamente essa linha daqui, tá? Quando você vê a planta, que é a vista superior, ali. Mais um exemplo. Se a nossa vista frontal for aqui, você vai ter o desenho dela aqui. A vista lá rotacionando para a esquerda dessa vez. A gente completa essa peça com a lateral esquerda e na vista superior, tá? Opa! Aqui você tem toda a representação completa da peça. Passando para uma próxima fase, seriam os tipos de linhas, tá? Cada desenho técnico precisa ter representações diferentes para a gente poder conseguir enxergar exatamente a peça descrita lá. Para isso, existem diversos tipos de linhas. 7 são as mais utilizadas, como para arestas e contornos visíveis, essa contínua, a linha de corte, né, que é traço ponto, arestas e contornos não visíveis, que é aquela que a gente verificou na perspectiva anterior, a linha de ruptura curta, as linhas de cota, que é uma linha de traço fino, e de extensão, achuras e linhas de chamada. Os eixos de simetria e linhas de centro e as posições extremas externas de peças móveis podem ser representadas com traço ponto aqui, né? Com a linha fina e a linha de ruptura longa desta forma aqui, tá? Para que serve? A linha para arestas e contornos visíveis são representadas pela linha grossa, que a gente já viu desenhada, e traço contínuo. As linhas de arestas e contornos não visíveis, como os rasgos, furos, eles são de espessura fina e tracejado. Então, aqui a gente vai representar dessa forma.
E as linhas de centro e eixo de simetria são de espessura fina e formadas por traços e pontos. Podem ver que aqui representa o centro desses dois diâmetros da peça aqui estão representados, tá? E as linhas de corte são de espessura grossa, formadas por traços e pontos. Elas servem para indicar cortes e seções. O que seriam os cortes e seções? Eu corto uma peça aqui e rebato o desenho dela aqui, para que eu consiga enxergar as dimensões internas dessa peça, bem como o tipo de material que é feita essa peça. Aqui descrita pelas achuras, tá? Então, aqui está representando que essa linha é uma linha de corte, de espessura grossa. Aqui estão muito mais tipos nessa literatura, muito mais tipos de linhas para serem utilizadas nos desenhos. E cada uma aqui está referenciada por uma cota, por uma marcação aqui, A1, A2, dentro desse desenho aqui. Vai ser disponibilizado esse material para vocês ao final do treinamento. Como eu disse, vamos olhar um pouquinho para o caso dos cortes no desenho. Nesse caso aqui, a gente tem uma peça inteira e a gente corta e a gente faz a separação dessa peça, ficando com uma parte dela, né? E aqui a gente vai realizar melhor a visualização dela ao meio. Então, a representação do corte consiste em imaginar a peça cortada por um ou mais planos, sendo suprimida uma das duas partes, como eu mostrei anteriormente para vocês. Depois, faz-se a projeção da parte do objeto que ficou, adotando as regras gerais relativas à disposição das vistas. Finalmente, executam-se as achuras sobre as superfícies das peças, que são interceptadas pelo plano ou planos de corte. Essa projeção, chamada vista cortada ou corte, substitui sempre a vista normal correspondente. Então, quando a gente corta a peça e a gente desenha as vistas, né, a gente cortou aqui e rebateu aqui. Pode ver que a gente ficou só com uma parte da peça, a outra foi suprimida, como diz lá. E aqui a gente representou qual é o tipo de material dessa peça. Se essa peça é o ferro fundido, seria dessa forma. Se essa peça é de metal, né? Tá aqui ferro forjado, metal branco, enfim, cobre ligas, aço inox. Cada um dos tipos de materiais são representados com uma achura diferente. E as cotas? Como que a gente deve realizar a cotagem de um desenho técnico? As cotas é muito simples de fazer. A gente tem linhas finas, contínuas aqui, para fazer as chamadas, e uma outra linha com as setas nas pontas, para representar o início e o fim dessa dimensão. Nesse caso aqui com símbolo de diâmetro, né? Porque a gente está cotando um diâmetro, e pode verificar que aqui tem a nominal com as tolerâncias superior e inferior, mas se você verificar essa outra forma, existem outras formas de cotar o desenho que estão corretas também. Todas elas exemplificam e contêm o mesmo valor. A organização das cotas no desenho está diretamente ligada à finalidade do desenho e aos métodos de fabricação. Por isso, elas são muito importantes. Então, aqui, ó, vamos ler aqui. Saber cotar é muito mais do que colocar as dimensões nos desenhos. A cotagem requer conhecimento das normas técnicas e princípio a elas associados. Então, existe uma regra, né? Além dos processos de fabricação e das funções da peça ou dos elementos que a constituem. Uma cotagem incorreta ou ambígua pode causar grandes prejuízos na fabricação de um produto. Então, as cotas, como eu tinha dito anteriormente, ela é feita com a linha de chamada, né? E a linha da seta, a linha de cota, certo?
Existem formas erradas e formas corretas de realizar a cotagem. Normalmente não se faz a cotagem de tudo contínuo aqui. Em alguns casos é necessário que a gente faça uma conta, né? Existem vários símbolos que se representam dentro dessas cotas também, que é o diâmetro, raio quadrado, raio esférico e o diâmetro esférico, tá? A inscrição das cotas no desenho obedece a um conjunto de regras, como nós dissemos, já vindas de normas, para facilitar a leitura e interpretação desse desenho. Elas são as seguintes: as cotas são sempre as cotas reais do objeto, independente do tamanho que está desenhado, né? As cotas devem ser aplicadas em caracteres de dimensão adequada à sua legibilidade, então elas têm que ser legíveis a ponto de você conseguir fazer uma aplicação necessária, né? Não pode ser omitida nenhuma cota, e os elementos devem ser cotados preferencialmente nas vistas que dá mais informação em relação à sua forma ou localização. Então, em qual das vistas eu vou cotar? Depende, né? Qual vista que for melhor visualizada, essa cota deve ser realizada. Vamos fazer uma brincadeira aqui, um cálculo de uma análise de cotas dentro do desenho, né? Então, aqui a gente tem, normalmente se cota essa e essa, né? Não essa porque já tem a dimensão final. Qual é o valor dessa? Como vamos saber, né? Então, qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo? O valor mínimo dessa peça é dado com o valor máximo desta menos o valor mínimo dessa. Aqui a gente encontra o valor máximo de x. E o valor mínimo de x é dado com o valor mínimo dessa com o máximo dessa. Essa regrinha ficou fácil, né? Então, aqui a gente tem qual é a tolerância e qual é a especificação do x. E GD e T, né? Parece bem complicado. Isso é uma questão que sempre é conversada mas ao mesmo tempo assusta um pouco, porque tem vários símbolos para cada uma das características de forma, perfil, orientação, localização e batimento. GD&T, dimensionamento geométrico e toleranciamento, é uma ferramenta de design na qual são definidos símbolos, regras, convenções e definições para que a tolerância geométrica seja corretamente aplicada. Para exemplificar melhor e ficar mais interessante, vamos assistir um vídeo realizado do Senai, onde isso aí é muito bem explicado.